5 coisas importantes que Jesus faz. Meus queridos irmãos e amigos, recebam a paz do Senhor Jesus, desse que vos fala, pastor Orivaldo. Bem-vindos ao meu canal. E aqui estou, meus queridos, para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Vamos ler aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 32. Mas eu vou ler apenas 2 versículos e no decorrer da mensagem a gente comenta sobre os demais. Diz o texto: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Meus queridos irmãos, o nosso amado Deus, Ele enviou seu Filho aqui na terra com um propósito de salvação, para salvar toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso nos mostra que o amor de Deus está demonstrado na pessoa bendita de Jesus Cristo, teu Filho amado, que veio ao mundo para salvar toda a humanidade. E Jesus, quando aqui estava, ele fez muitas coisas importantes. Curou, libertou, transformou vidas, ressuscitou mortos. E as pessoas que alcançaram esses benefícios, alcançaram algo muito importante, porque tudo aquilo que Jesus estava fazendo aqui em benefício às pessoas era importante, mesmo sendo o propósito da salvação, não somente do povo de Israel, mas de toda a humanidade. O bem mais importante, ele também estava abençoando as pessoas. Logo então, elas alcançavam de Deus algo importante, porque Jesus estava aqui cumprindo a sua missão, que era também algo muito importante. E no texto que nós lemos, nós vemos Jesus fazer aqui 5 coisas importantes, com as quais podemos não somente aprender, mas também extrair como lição prática para as nossas vidas. Uma vez que eu e você somos discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos ficar atento a esses propósitos, porque o Senhor Jesus, Ele conta conosco também. E a primeira coisa que Jesus fez de importante, baseado nesse texto que foi mencionado, é exatamente o que está escrito no versículo de número 22. Ele ordena os seus discípulos. O Senhor Jesus estava ali com toda aquela multidão, e antes de despedir a multidão, o Senhor Jesus falou para eles: olha, vão para o outro lado. Jesus estava mandando eles ir lá para a cidade de Genezaré. Da onde eles estavam até a cidade de Genezaré era cerca de 8 quilômetros, e eles demorariam 3 horas mais ou menos para chegar até o local, isto em condições climáticas normais. Então Jesus aqui, ele ordena os seus discípulos. E o que nós aprendemos aqui através desse versículo 22? E como discípulos do Senhor Jesus, nós também precisamos estar atentos àquilo que o Senhor Jesus nos manda fazer. Se o Senhor Jesus está mandando eu e você ir para o outro lado, nós devemos fazer o quê, pastor? Obedecer, certamente. Porque o Senhor, quando Ele nos manda, Ele já conta com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com a nossa obediência, considerando que do outro lado, baseado no texto, existia a obra de Deus para ser feita. Então Jesus, Ele ordena os seus discípulos, e os seus discípulos imediatamente obedecem à ordem do Senhor, não se preocupando com aquilo que ia acontecer durante a trajetória, durante a caminhada. Esta deve ser a minha e a tua posição como discípulo do Senhor Jesus, mediante a uma ordem que Ele nos ordena fazer. Então, em primeiro lugar, Jesus, Ele ordena os seus discípulos. E em segundo lugar, Jesus, Ele sobe ao monte para orar. Meus queridos, Jesus precisava
está em oração? Não, porque ele era, como é e sempre será, o Filho de Deus. Então, ele não precisava estar ali orando, mas ele subiu ao monte para orar, porque ele queria ter o seu particular com Deus, para nos dar o exemplo. Então, meus queridos irmãos, nós que somos também discípulos do Senhor Jesus, precisamos ficar bem atentos a este princípio do nosso Mestre. Ele foi ao monte orar, particular com Deus. E o texto diz ainda que ele estava ali no monte orando sozinho. Chegada a tarde, ele já estava no monte orando, cerca de 10 horas, orando ao Pai e sozinho no seu particular com Deus. Todo homem e mulher de Deus tem que ter o seu particular com o Senhor. Aquele que não tem particular com Deus não consegue vivenciar os mistérios de Deus, as maravilhas de Deus. Então, meus queridos irmãos, aqui em segundo lugar, Jesus sobe ao monte para orar, particular com Deus. Para mim e para você, a orientação é esta: tenha o seu particular com Deus. Devemos ter o nosso particular com Deus. Há momentos que eu e você precisamos nos retirar, nos afastar de todos para colocar o nosso propósito de oração e de dependência de Deus, que é chamado o particular com Deus, na intimidade com Deus. Então aqui, em segundo lugar, Jesus Cristo, ele sobe ao monte para orar. E em terceiro lugar, ele vai de encontro aos seus discípulos. Quando ele estava ali no monte orando, como já foi dito, ele permaneceu ali cerca de 10 horas. E os seus discípulos estavam a caminho, mesmo sendo pela água, à cidade de Genezaré. Mas a Bíblia diz que o vento começou a combater contra eles, não os permitindo de chegar aonde deveria chegar, porque é muito difícil remar contra o vento. Então o que aconteceu? Jesus, ele foi de encontro aos seus discípulos. E a Bíblia diz que ele foi andando sobre as águas, aqui no versículo de número 25 a seguir. Ele foi andando sobre as águas para encontrar-se com os seus discípulos, que estavam em perigo, que estava sendo afrontado pelas ondas. Meus queridos irmãos e amigos, o que é que nós aprendemos aqui através desta expressão bíblica? É que no momento em que eu e você estivermos em meio à afronta, às tempestades, ao mar bravio, Jesus, ele vai ao nosso encontro. Sabe por quê? Porque ele não tem prazer na morte de ninguém, principalmente dos seus discípulos. O Senhor Jesus, ele tem uma obra na minha vida e na tua vida como discípulos. Enfrentaremos as dificuldades, enfrentaremos as tempestades na nossa caminhada, na nossa trajetória, sem dúvida, e também isso faz parte dos propósitos de Deus para com a nossa vida. No entanto, o mar não vai nos destruir, nós não iremos afundar, mesmo as tempestades combatendo terrivelmente contra a nossa vida, nós temos a certeza, a plena convicção que o Senhor, ele vai estar sempre ao nosso lado, mesmo que por um período de tempo nós estejamos ali remando, lutando, combatendo contra tudo aquilo que vem contra nós, mas nós temos que ter certeza, a convicção que no momento certo o Senhor Jesus, ele vai interferir e nos dar vitória. E foi o que aconteceu. Eles estavam ali sendo afrontados pelas ondas do mar bravio, e de repente o Senhor Jesus aparece andando sobre as águas para encontrar-se com os seus discípulos. Então, no momento em que você estiver sendo afrontado pelas ondas, o mar, os ventos combatendo contra você, não entre em desespero, mas confie que o Senhor Jesus, ele já está chegando para te conceder a vitória, para te conceder a bênção que você tem buscado. Então aqui, em terceiro lugar, Jesus, ele vai de encontro
aos seus discípulos. E em quarto lugar, meus queridos, Jesus aqui, no versículo 30 e 31, ele livra o seu discípulo. Meus queridos, quando eles avistaram Jesus andando sobre as águas, a partir do versículo 26, a Bíblia diz que eles ficaram com medo, gritaram com medo. Mas Jesus falou logo com eles: não temas, sou eu. E Pedro falou para o Senhor o seguinte: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Aí Jesus falou para Pedro: pode vir, Pedro. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Através dessa expressão, eu aprendo duas lições aqui para a minha vida e quero compartilhar isso com vocês, meus irmãos. A primeira lição é a seguinte: é quando nós olhamos para Jesus, nós andamos sobre as águas, sobre os ventos, sobre as tempestades, sobre os problemas. Mas quando nós olhamos para os problemas, afundamos. E foi o que aconteceu. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para as dificuldades, para os ventos, para a tempestade, ele começou a sentir, a Bíblia diz, um vento forte combatendo contra ele. Aí sabe o que aconteceu? Ele começou a afundar. Graças ele deu ao Senhor, e nós também damos no momento das dificuldades em que nós às vezes queremos abaixar a cabeça. Graças damos ao Senhor que o Senhor Jesus estava próximo a Pedro, como também está próximo a cada um de nós. Então aqui nós não devemos temer. O apóstolo Pedro aqui, ele andou sobre as águas porque Jesus havia mandado, havia ordenado. Mas ele começou a sentir o vento, começou a sentir a tempestade combatendo contra ele. Aí ele começou a afundar. Então, meus queridos irmãos, aqui em quarto lugar, Jesus, ele livra os seus discípulos. Ele estendeu a mão, segurou Pedro pela mão e falou assim: oh, homem de pouca fé, porque você está duvidando. Então aqui, em quarto lugar, Jesus, ele livra o seu discípulo. E em quinto lugar, Jesus agora, ele acalma a tempestade, conforme está no versículo 32. Quando Jesus e Pedro subiram para o barco onde os demais estavam, a Bíblia diz que a tempestade acalmou. Vejam aí que maravilha. Meus queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele faz as mesmas coisas que ele fez para os seus discípulos, ele faz por nós. Mas se nós estamos fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, aquilo que ele tem ordenado, se sim, então a vitória é nossa. A vitória já está garantida. Mas se não, meus irmãos, então vamos nos despertar. Sabe por quê? Porque Jesus conta com isso. Lembre-se, ele deu uma ordem para os seus discípulos, e para nós também, ele dá esta ordem. Enfrentaremos tempestade quando estivermos obedecendo a ordem do Senhor? Certamente, mas precisamos obedecer. Ele é Deus e nós somos servos. Então, se ele mandar, eu e você precisamos fazer, até porque a ordem vem dele. Então, em primeiro lugar, obedeça a ordem do Senhor Jesus, conforme nós meditamos na palavra do Senhor. Vamos consagrar a nossa vida também, em segundo lugar, como ele fez, foi para o monte orar, buscar a face do Senhor. Vamos crer que ele estará ao nosso lado nos momentos de perigo, nos momentos de dificuldade. Vamos também tomar posse aqui do grande livramento do Senhor quando nós estivermos caindo ou até mesmo afundando em meio às dificuldades. E vamos crer, meus queridos irmãos, que a tempestade ele já está acalmando. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, discípulo do Senhor Jesus, qual é a dificuldade que você tem enfrentado, como você também não sabe as nossas dificuldades, a minha dificuldade. Mas uma coisa, eu e você temos que ter certeza absoluta. E isto, meus queridos, não pode haver dúvida. Deus está conosco. O Senhor está conosco, mesmo no momento da tempestade.
a tempestade está atacando, está combatendo contra a nossa vida, meus queridos, isto faz parte do plano de Deus. Misericórdia, pastor, eu estou passando tanta luta, tanta dificuldade. Lembre-se, você foi chamado para um propósito, você foi escolhido por Ele. Ele diz: não foi vós que me escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Estas são palavras do Senhor Jesus. Então nós somos escolhidos do Senhor, discípulos do Senhor. Então vamos obedecer à ordem dele, vamos nos consagrar, vamos tomar posse do livramento dele no momento de perigo e vamos contemplar a tempestade sendo acalmada por ele, porque ele é Deus. Lembre-se, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele faz coisas importantes. Aqui nessa mensagem nós aprendemos 5 coisas importantes. Ele faz muito mais, mas nessa mensagem nós vemos 5 coisas importantes que ele fez, que ele faz e que ele sempre fará. Bem, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu gostaria de estar agradecendo aos mais de 100 inscritos aqui no canal. E você que não é inscrito ainda, nos ajude aí a divulgar o trabalho da obra de Deus, a mensagem da parte do Senhor. Se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e Deus, ele vai te recompensar grandemente. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima mensagem, se Deus quiser.